Sejam todos bem-vindos ao webinar ISO 9001-2015, Informação Documentada, Preciso Me Adaptar? Eu sou Tobias Schroeder, gestor de marketing de conteúdo da Soft Expert, com 13 anos de experiência na indústria de software para gestão de excelência, onde já atuei como analista de sistemas, analista de negócios, gestor de produto e de mercado. O tema que vamos falar hoje, provavelmente você já ouviu, ISO 9001 e sua versão 2015. Muito material já foi publicado a respeito, inclusive por nós, da Soft Expert, produzindo conteúdo, e-book, de quais são as diferenças, o que mudou, como fazer. Hoje nós vamos conversar, eu vou apresentar a vocês especificamente sobre um tópico desta versão 2015, que é esse termo novo, incluído na norma, chamado informação documentada. Eu começo falando um pouco sobre os objetivos dessa revisão 2015, já com foco em informação documentada. Toda a apresentação é orientada a esse termo, certo? Então, um dos objetivos é desenvolver uma série de padrões que possam ser igualmente aplicáveis a pequenas, médias e grandes organizações. E não um padrão único que vai ser fixo, rígido, que vai onerar muito uma pequena empresa, porque não tem capacidade para gerar toda a documentação necessária, para justificar algum eventual benefício. Outro é que a quantidade e o nível de detalhamento da documentação requerida seja mais relevante para os processos da organização e seus resultados. Orientado a processo, orientado a resultado. Isso é um termo também que vai se repetir muito quando se fala nessa versão 2015, orientado a processo. Não há alguma documentação que seja exigida por uma questão de obrigação que não traga nenhum resultado, nenhum valor agregado para a organização. Então, que essa mudança, esse termo que a gente vai logo descobrir do que se trata, seja para trazer resultados também e seja relevante para os processos da organização. Esses são os principais objetivos. Outro termo que vamos ouvir falar bastante é flexibilidade. Cada organização pode definir a quantidade de informação documentada necessária para demonstrar a eficácia de suas operações e de seu SGQ. Então ela está livre para definir se ela vai precisar de um monte de informação documentada, de um monte de procedimentos e instruções de trabalho para demonstrar que ela faz, que ela executa os seus processos de maneira eficaz e suas operações de maneira eficaz, ou ela consegue garantir um mínimo de informação documentada e, mesmo assim, demonstrar a eficácia de suas operações e de seu SGQ. A flexibilidade para essa forma de demonstração. Então, na verdade, a ISO 9001, ela exige, mas sempre exigiu, não é uma questão agora somente de 2015, um sistema de gestão da qualidade documentado. E não ao contrário, e não um sistema de documentação. Então, o que ela está pedindo agora não é que você tenha um sistema de documentação. Ela sempre exigiu um sistema de gestão da qualidade documentado, onde seja possível evidenciar condições, onde seja possível identificar como se faz, qualquer profissional consiga facilmente identificar, entender o que ele deve fazer para que determinada operação seja realizada com sucesso. Aí vem a pergunta, o que é informação documentada? Então, a própria cláusula 4.4, já na versão 2015, deixa essa definição em aberto ali no decorrer do texto. Então, o sistema de gestão da qualidade e seus processos requer que as organizações, na extensão necessária, aí vem, mantenham a informação documentada para apoiar a operação de seus processos e retenham a informação documentada para ter confiança em que os processos sejam realizados conforme planejado. Eu destaquei, é grifo meu, duas palavras, manter e reter. E ele logo em seguida apresenta informação documentada. Então, manter a informação documentada para apoiar os seus processos, onde a gente, antigamente, vamos dizer na versão anterior, seria a documentação, os documentos, e reter a informação documentada para ter a confiança que os processos sejam realizados, seriam os registros, certo? Para onde eu posso observar as evidências.
Agora, objetivos da informação documentada, não da norma como um todo, orientada à documentação, mas da informação documentada. Sempre foi comunicação e informação, certo? Comunicar o processo, comunicar como é que funciona, informar aos participantes do sistema de gestão das suas responsabilidades. Foi também, e é, evidência de conformidade. Então, um outro objetivo da informação documentada é garantir a evidência da conformidade. Então, se algum requisito da norma exige alguma coisa, de alguma forma isso tem que ser documentado e que fique registrado para se observar essa evidência. Isso a gente está falando aqui especificamente da ISO 9001, mas esses pré-requisitos gerais, até mesmo de informação documentada, desse termo, estão presentes no anexo SL, que é um padrão que vai se aplicar a todas as novas revisões. Então já está saindo também novas revisões do sistema de gestão integrado também, da 14.000, 18.000, já com esse padrão, com essa estrutura de alto nível, onde esses mesmos termos vão ser aplicados, certo? Não é uma exclusividade da ISO 9001. Outro objetivo é compartilhar do conhecimento, certo? E mais um ainda, a disseminação e preservação das experiências da organização. Há diferenças entre esses termos, são sutis, mas elas existem. Então, compartilhar o conhecimento e disseminar e preservar as experiências da organização. Que a inteligência da organização não fique apenas na cabeça de um funcionário ou um processo não estruturado que é executado e se de repente alguma peça desse processo se ausenta, sai, esse conhecimento se perde. Então, a preservação da experiência também precisa estar, é um dos objetivos da informação documentada. E o compartilhar conhecimento é adquirir um conhecimento, como é que eu vou compartilhar ele? Através de documentação também, que é muito próximo à comunicação e informação. Certo? Bom, aqui já estou utilizando de termos que estão presentes no texto da versão 2015, dentro da parte de informação documentada. Ainda dentro da seção o que é informação documentada. Aí vocês podem ver um funil com várias bolas, instrução de trabalho, formulários, procedimentos, especificações, registros, manual da qualidade, plano da qualidade, tudo isso virando o que é chamado agora de informação documentada. De que tipo pode ser essa informação? O meio dela pode ser papel, pode ser disco magnético, pode ser eletrônico, pode ser fotografia, pode ser amostra padrão. Depende de como você vai armazenar isso. O formato, salvo algumas exceções para algumas aplicações, pode ser inclusive em qualquer idioma, certo? Nós da Soft Expert temos operação internacional e clientes que utilizam de um ambiente compartilhado entre várias plantas de unidades em países diferentes e em idiomas diferentes. Se for definido que a informação está em inglês e vai ser em inglês e for comprovado que todos os profissionais, independente da planta, uma planta na América Latina, por exemplo, tem conhecimento em inglês, ela pode ser no idioma inglês, mesmo eu trabalhando e atuando dentro da operação aqui dentro do Brasil. Certo? Existem exceções, não para a ISO 9001, mas para outras ISOs, de ser no idioma da operação mesmo, né? Mas o termo informação documentada, e como está agora na versão 2015, permite o formato em qualquer idioma, em qualquer tipo de formatação, seja em gráfico, seja em forma textual, certo? E assim por diante. E a fonte também, né? Conhecimento próprio da organização é uma das fontes. Normas, requisitos legais ou regulamentares são outras. Essa informação documentada pode ser proveniente de diversas fontes. Requisitos de documentação. Bom, aí nós vamos ver o que ela exige.
né? O sistema de gestão da qualidade da organização ele deve incluir a informação documentada por essa norma. O que é isso? A própria norma ISO 9001-2015 exige em alguns pontos de forma explícita. Você precisa ter informação documentada nesse ponto aqui para cumprir com esse item, certo? Então, aí eu preciso. E, um adicional, a informação documentada determinada pela organização como sendo necessária para a eficiência do sistema de gestão da qualidade. Além disso, além do que é me dito, especificamente, eu tenho liberdade de determinar como organização o que mais eu vou manter de forma documentada para garantir a eficiência e eficácia do meu sistema de gestão da qualidade, certo? A gente vai ver mais para frente quais são os itens que são exigidos, né, pela própria norma, de forma explícita, e quais não mais, que eram exigidos na sua versão anterior e agora não mais o são. E é o que tem gerado muita dor de cabeça para os gestores. Então isso pode diferir de uma organização para outra, devido a alguns pontos. Então, ao porte da organização, ao tipo de atividade, certo? A complexidade dos processos e interações, são processos complexos, com interações complexas. Obviamente eu preciso de um detalhamento maior de como eles são feitos, para que haja um entendimento, para que ninguém execute alguma atividade de forma errada, certo? Agora, se é um processo simples, a documentação, obviamente, pode ser de forma mais simples, e até em quantidades menores. E também a competência das pessoas, né? Se depende o nível de instrução daquela pessoa, precisa de um detalhamento maior para entender como é que precisa ser feita a atividade ou não. É uma pessoa de um nível educacional mais elevado, com capacidade de absorção maior. O nível de detalhamento de determinada informação não precisa ser tão alto. Ela consegue compreender de forma mais fácil. Então, de acordo com o público-alvo do perfil das pessoas envolvidas na operação, também pode variar, né, o detalhamento da informação documentada, certo? Então, a informação documentada ela deve ser utilizada para todos os requisitos de documentos. Antes, que a gente conhecia como procedimento documentado, manual da qualidade ou plano da qualidade, agora vai ser simplesmente manter a informação documentada. O que antes a gente conhecia como registro, agora vai ser simplesmente reter a informação documentada, certo? Então, ou eu vou manter a informação documentada ou vou reter a informação documentada. Ok. Então nós vamos partir para uns exemplos para ajudar nesse entendimento. Onde ela precisa, onde ela é exigida, onde ela é necessária ou onde não. Então a informação documentada que precisa ser mantida para a eficácia do SGQ, ou seja, documentos de alto nível, que chamamos, ou aqueles documentos transversais que ultrapassam variadas camadas da organização. Esses estão explícitos, inclusive cito o item onde eles estão explícitos são escopo do sistema de gestão da qualidade, item 4.3, lá diz claramente manter informação documentada para o escopo do sistema de gestão da qualidade. Item 4.4, documentação para suportar os processos operacionais. Item 5, política da qualidade. Item 6.2, objetivos da qualidade. Esses são pontos explícitos que pedem informação documentada. Como vai ser? Qual meio? Qual formato? Qual fonte? Já vimos que pode variar, certo? Mas aqui preciso. O auditor vai me cobrar a informação documentada. Nem posso mais usar as palavras registros, documentos, mas ele vai cobrar a informação documentada para evidenciar que a política está definida, para evidenciar que os objetivos da qualidade estão definidos. E são completamente entendíveis por qualquer profissional, por qualquer pessoa que faz parte da operação. Agora, esses aqui, a informação documentada que precisa ser mantida para fins de comunicação e operação.
Então são documentos de baixo nível e documentos específicos. Eles não são mais obrigatórios, mas podem agregar valor. Aí que vem a surpresa, né? Então, organogramas, fluxogramas de processo, procedimentos, instruções de trabalho, especificações, listas de fornecedores aprovados, tem mais alguns, planos de teste e inspeção, plano da qualidade, manual da qualidade, formulários, planos estratégicos, documentos contendo comunicação interna. Tudo isso não é mais obrigatório. Eles podem ser mantidos desde que agreguem valor para a organização. Se eles não agregam valor, se eu tinha N instruções de trabalho que só estavam lá porque eram obrigatórias, se eu tinha procedimentos que estavam lá só porque eram obrigatórios, mas na operação não fazia sentido, não era relevante para a minha operação, eu não preciso mais os ter, certo? E também, informação documentada que precisa ser retida, agora a palavra retida, né, remete a registros, para fins de evidência dos resultados. Então, evidências dos processos, monitoramento dos recursos, registros de calibração, competência, revisão de produtos e requisitos, avaliação e seleção de fornecedores, não conformidades e ações tomadas e avaliação do sistema de gestão da qualidade, com as devidas referências aqui já também. Esses, a norma deixa clara de forma explícita que a informação documentada precisa ser retida para gerar evidência dos resultados para esses itens aqui. Então, de alguma forma, eu preciso fazer isso. Não diz como, né? Essa que é a grande dor de cabeça. De maneira geral, essas normas de caráter mais amplo, claro que há normas complementares, né? Dentro das famílias, né? Estão falando de ISO 9001, mas dentro da família 9000, normas complementares que dão mais detalhes. Mas, de maneira geral, ela fala mais o que, e não tanto o como, né? Opa, mais uns dois aqui também ainda. Auditorias e resultados e ações corretivas. Ok. O que eu faço então agora com o manual da qualidade? E com os meus procedimentos documentados que eram exigidos pela versão anterior da 9001. Então, vamos ao manual da qualidade primeiramente. Tenho duas opções. Mantê-lo e atualizá-lo, né? Por que atualizá-lo? Eu preciso fazer uma análise crítica do que tudo contém no meu manual da qualidade, porque ele pode ser relevante em algum ponto ainda, como de repente uma ferramenta de comunicação para um funcionário novo entender de forma clara como que a empresa onde ele está trabalhando agora lida com a gestão da qualidade, onde ele pode encontrar as principais informações, para ser, de repente, um repositório central, um índice geral das informações relacionadas à gestão da qualidade. Ou não, ele não servia para isso, ele não tinha muita relevância, eu consigo acessar as informações nele contido de outros modos. Então, posso ir para a segunda opção, que é eliminar. Mas garantindo que essas informações relevantes estejam disponíveis em outro local ou formato. Certo? Se há informação relevante lá, eu imagino que haja, elas precisam estar disponíveis de outra forma, de outro formato, né, em outro local. Certo? Então eu tenho essas duas opções, que não são simples de serem tomadas, né? Às vezes é mais fácil para nós, como talvez até, né, como pessoa, que alguém diga, faça isso e aquilo. Isso é de acordo com o perfil de cada um, obviamente. Ok, vou fazer isso e tenho certeza que se eu cumprir isso, eu vou estar tranquilo numa auditoria externa. Mas não, você faça como quiser, desde que a informação relevante esteja em algum lugar. O que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Ah, meu chapéu, me ajuda agora. Certo? Então isso nos deixa com mais insegurança frente a algum questionamento externo. E eu preciso estar muito embasado para responder as perguntas do auditor externo frente a aquilo que eu tenho, aquilo que eu disponho é suficiente para garantir a eficiência do meu sistema de gestão da qualidade. Certo? Da mesma forma com os procedimentos documentados. A versão 2008 exigia 6 procedimentos documentados, vocês conhecem.
mantenho eles? Elimino? A lógica é mais ou menos como falamos no manual da qualidade. Avalio o valor agregado e vou, se necessário, atualizá-los conforme a cláusula 7.5.2, que nós vamos ver na sequência, que é uma página apenas de toda a norma ISO 9001, que fala sobre informação documentada e tem alguns requisitos que são necessários para classificar como informação documentada. Então a lógica é a mesma. Posso avaliar e atualizar, ou posso eliminar. Posso eliminá-los se eles não agregam valor, ou se a informação que está contida neles está presente também em outro ponto, onde seja de um acesso mais facilitado para o usuário. Ok, então as vantagens da informação documentada. Há sempre vantagens e desvantagens também, né? Flexibilização, nesse ponto, apresento como vantagem, mas pode ser uma desvantagem. Então, permitindo integrar a documentação nos processos de negócio com as exigências da ISO. Antes, às vezes, era difícil fazer isso, certo? Porque a ISO me exigia coisas que, para mim, não fazem sentido. Eu só faço isso porque a ISO pede. Eu não faço isso porque meu processo pede. E agora, ela te dá essa oportunidade de tu alinhar e integrar a documentação dos processos de negócio com as exigências da ISO. Como eu falei, tudo que é bom tem um lado ruim também. Não tem mais... Se eu flexibilizo tudo, se eu relativizo tudo, eu corro o risco de estar deixando de fora algo que é relevante e que algum observador externo, no caso um auditor externo, pode questionar e eu posso não ter uma resposta para essa pergunta, certo? Então, ela tem os dois lados. Mas, vamos olhar pelo lado positivo. Eu posso reduzir drasticamente a quantidade, que é a próxima vantagem. A redução da burocracia e de documentos desnecessários. Porque eu posso simplificar, porque eu estou alinhando ao que realmente agrega valor para a minha operação. De forma bem direta, simplificação e consolidação da informação documentada. Então, são vantagens decorrentes desse processo de flexibilização, certo? E vale lembrar que quando a gente fala em registro, em documento, em informação documentada, logo nos vem à cabeça também evidências de conformidade e auditorias. A gente foca muito mas eu preciso mostrar isso para o auditor, para comprovar determinado item, isso precisa estar claro e evidente. Então, as organizações elas devem ser capazes de demonstrar conformidade sem a necessidade de informação documentada extensiva. Isso a ISO fala. O auditor faz uma pergunta, você responde dando para ele uma pilha de procedimento de instrução de trabalho. Certo? Isso é informação documentada extensiva. Né? E a ideia é justamente o contrário com essa versão 2015 agora. De redução, de simplificação, como a gente viu nas vantagens. Certo? Para ajudar nesse nosso raciocínio, vale a pena lembrar algo que não existe agora, que já existia na versão anterior. Que em uma auditoria, a evidência objetiva pode vir de 3 formas. Primeiro, da observação das atividades do processo. Observa externamente o funcionamento. Depois, da informação documentada declarada para esse processo. Primeiro, o auditor observou alguém executando uma determinada operação. Depois, ele foi ver a informação documentada declarada para o processo. Existe um procedimento, existe uma instrução de trabalho, existe um processo que desenha e que dá para entender como é que é feito. E depois, ainda a entrevista, que é a validação daquilo que ele observou com aquilo que estava documentado para como deveria ser feito. A evidência objetiva pode vir de qualquer uma dessas 3 formas, não exclusivamente da informação documentada declarada para o processo, certo? Ela pode vir da observação, ela pode vir da entrevista também, ok? E isso às vezes a gente esquece e quer documentar tudo para evidenciar tudo, né? Seja não só no manter, como no reter também. Então vamos aos requisitos da cláusula 7.5, conforme eu comentei, que íamos conversar. Eu estou reproduzindo aqui
quase que na íntegra como está descrito na norma. Então, quanto à criação e atualização, qualquer informação documentada, seja de qualquer formato que ela seja, ela precisa de uma identificação e uma descrição. Por exemplo, está lá na norma, tá? Um título, data, autor ou número de referência. Ela precisa de um formato, por exemplo, linguagem, versão de software, gráficos, e-mail, por exemplo, papel ou eletrônico. Ela precisa de uma análise crítica e aprovação quanto à adequação e suficiência. Certo? Então, não é só criar alguma coisa, é isso aqui. Análise crítica envolvendo diversos atores, aprovação envolvendo diversos atores, né? Para garantir essa adequação e suficiência dela. Não é a cabeça de uma pessoa, apenas sobre determinada atividade, determinado processo. Requisitos de controle. Então, a informação documentada precisa estar disponível e adequada para o uso, onde e quando ela for necessária. Ela precisa ser protegida suficientemente, por exemplo, contra a perda de confidencialidade, quanto ao uso impróprio ou perda de integridade, certo? Que tem direta relação com o próximo item, que é a distribuição, acesso, recuperação e uso, controles, permissões de acesso, segurança. Ela precisa ter controle sobre o armazenamento e preservação, incluindo preservação da legibilidade. Ela precisa ter controle sobre as alterações, controle de revisão, controle de versão. E ela precisa ter políticas de retenção e de disposição. Então a ISO não abre mão destes itens que nós falamos agora, que são itens que vocês já estão acostumados a trabalhar na versão atual, na versão 2008, digo. Certo? Então não é uma coisa completamente nova e diferente. O que é de novo e é diferente é essa flexibilidade, é essa orientação a processos, é essa relevância, avaliação de relevância de valor agregado. Mas quanto à criação e atualização, quanto ao controle, são itens que estamos acostumados. Preciso ter identificação, preciso ter controle de versão, preciso ter proteção, certo? Preciso ter disponibilidade. Então, a informação documentada continua exigindo esses itens. Por isso que, quando eu revisar um procedimento, para ver se eu vou mantê-lo ou não, preciso verificar se eu mantê-lo está de acordo com tudo isso que está aqui, que é o item 7.5. De forma bem breve, dicas e boas práticas, que na verdade é uma sequência de abordagem para esse termo chamado informação documentada agora. Adequar, item 1, adequar os atuais procedimentos, que estão lá relacionados na 423 e na 424, aos requisitos da cláusula 7.5, se necessários, né? Associar os processos previamente determinados com a atual informação documentada, fazer essa relação do que eu tenho de processos com o que eu tenho de informação documentada. Revisar a norma de interesse. Aqui diz norma de interesse porque pode não ser só a 9001. Como eu disse, essas práticas de informação documentada já estão aplicáveis na 14.000 e em breve também estarão na 18. Então, revisar a norma de interesse e identificar com base em cada processo se a atual informação documentada atende aos requisitos, certo? Adequar, se necessário, a informação documentada de cada processo, com base nas instruções que vimos agora há pouco, né, de criação, atualização e controle. E implementar, revisar e validar, se necessário, fazer os ajustes nas informações documentadas. É um resumo do que nós conversamos até agora, certo? Eu ainda deixo para vocês uma outra série da ISO para consulta, para vocês pesquisarem, que é a 30.300, que é Sistema de Gestão para Padrões de Registros. Então, a 30.302 já foi atualizada em sua versão 2015, também já está de acordo com esses termos e esses guias que nós conversamos agora, que é Sistemas de Gestão para Registros, guias para a implementação, certo? Então tem um material bastante amplo lá para esclarecer mais dúvidas que vocês possam vir a ter sobre gestão de registros. Eu deixo também 2 links que eu deixo no post, né? No post
desse vídeo no YouTube os links para vocês clicarem também, que são dos grupos de trabalho, tanto para informação documentada, quanto até para 30.000 e 30.300, que são esses dois primeiros links, onde você encontra muito material auxiliar para ajudar nesse entendimento e a resolver as suas dúvidas. Também deixo o link de um webinar que já fizemos no começo do ano aqui, que são 7 práticas essenciais para otimizar a gestão do conteúdo corporativo, diretamente relacionado ao tema que comentamos agora. É um webinar bem prático, com 7 práticas essenciais para falar sobre gestão de conteúdo, certo? Com exemplos também. E então sugiro vocês assistirem, se é que já não o fizeram, porque vocês já receberam provavelmente esse material se vocês são assinantes do newsletter da Soft Expert. Antes de finalizar, eu gostaria de mostrar brevemente também como é que a Soft Expert, um exemplo interno nosso, lida com essa questão de informação documentada. Como vocês sabem, a Soft Expert é um fornecedor de software para a gestão da excelência e conformidade e gestão, que envolve N componentes de gestão de conteúdo, gestão de processos, gestão de projetos, gestão de ativos e assim por diante. Então, a gente utiliza da nossa própria solução para o nosso sistema de gestão da qualidade internamente. Eu gostaria de mostrar para vocês brevemente o que a gente entende que pode facilitar muito essa questão de informação documentada e como mostrar internamente, como usar internamente, como mostrar para auditores externos também. Então aqui estou no meu ambiente interno e eu vou direto aos portais e vou Portal da Qualidade, que é uma central de informações relacionadas à qualidade criados para todos os usuários internos. Aqui eu já tenho de forma gráfica, política, objetivo e indicador, nem todos com as cores identificando o item por questões de atualização dessa informação nesse exato momento. Então, tenho toda a minha política da qualidade aqui, os itens que são declarados à política da qualidade, tem os objetivos da qualidade e para cada objetivo tem indicadores da qualidade. Então, vamos no indicador que é a eficácia do sistema de gestão da qualidade. 2 cliques em cima, já parte para o gráfico, tem informação de 2 trimestres, certo? E eu vejo que no primeiro trimestre foi um pouco abaixo da meta a minha leitura, e eu já tenho um evento aqui, que é um problema. 2 cliques, eu já vejo, já foi aberto um registro, um problema de não atendimento da meta do indicador. O que vai ser feito? Parto para a análise da causa, a própria ferramenta mapeia todos os passos, e a análise de causa me traz ferramentas de análise para auxiliar. Nesse caso foi utilizado 5 porquês, certo? Que eu tenho, posso dar zoom. Todas as causas identificadas. Identificadas as causas, o próximo usuário pode vir a planejar planos de ação. Eu tenho 3 planos de ação, um já finalizado, 2 ainda em andamento. Então se eu clico, já consigo ver quais as atividades que têm que ser realizadas. Eu gostaria de ver de forma clássica, um gráfico de Gantt. Clico, já vou para uma próxima tela, onde vai me carregar o gráfico de Gantt com as informações, certo? Tradicional, onde eu vejo quais atividades já estão encerradas, quais estão em aberto, o que é para ser feito, quem está fazendo, quanto tempo deveria levar, quanto tempo está levando no realizado, certo? Os resultados e assim por diante. Então, de forma muito fácil, vocês viram, eu vou indo, clique por clique, identificando diretamente. Da mesma forma, os macroprocessos. Tenho meu macroprocesso desenhado, uma ferramenta de mapeamento de processo que eu desenho, e consigo identificar e ver como é que é o processo que eu estou atuando. Vamos supor desenvolvimento. Vou para o processo de desenvolvimento, que são algumas caixas com macroprocessos ainda. Então eu posso ir desdobrando. Aqui já tem então desenvolvimento de componentes com método ágil da Soft Expert. Essas caixas em outra cor são subprocessos. E eu vou desdobrando até chegar, essa é uma tarefa que eu executo. Analisar tarefa, codificar tarefa, de acordo com o usuário aqui, se é programador, se é analista, se é projeto, se é analista de negócios. Ainda vai ter outro subprocesso. E assim por diante. Todas as atividades com entradas, saídas, recursos, fatores críticos de sucesso. Posso ter indicadores também para medir
eficácia das tarefas, certo? Então, com um fácil desdobramento, eu consigo descer dentre os níveis dos meus processos desenhados, e os ícones aqui vão dizendo se eu tenho subprocessos, se tenho anexos, se tenho documentos anexados, se eu tenho indicadores para controle, de forma bastante clara, bastante fácil. Da mesma forma, eu consigo ter acesso rápido a documentos e a portais, por exemplo aqui, documentos estratégicos da qualidade, já é uma consulta que já me mostra o manual da qualidade, requisitos do cliente. Já clico, já posso visualizar esse documento de forma rápida. Certo? Então, através do sistema, que tem vários componentes, mas a informação relevante dentro de cada componente está presente no portal ou nos N portais. Esse é um portal geral da qualidade. Eu tenho um portal específico para minha área, que é a área de desenvolvimento de negócios. Tenho diversos outros portais onde é consolidada a informação relevante, ou que eu tenha um modo de acessá-la de forma simples, fácil, direta no meu dia a dia. Essa é a ideia que temos e que já aplicamos internamente e que vem bem de encontro a essa questão, a esse termo novo, informação documentada, trazida pela ISO 9001, versão 2015. A informação está presente. Os objetivos da qualidade, a política da qualidade está ali. Não está em forma de texto, um documento, não está na forma gráfica. Isso, está lá. Os indicadores ou a forma, a instrução de trabalho não está de forma escrita no procedimento, mas o processo está desenhado e cada atividade está descrita, as tarefas envolvidas, o resultado esperado, e utilizamos isso no dia a dia. Não é apenas algo desenhado somente para um momento de uma auditoria, mas é algo que mostra com clareza como é que é o nosso processo e ajuda a garantir a eficiência e a eficácia do processo do sistema de gestão da qualidade internamente. Essa era a ideia, em mostrar um pouco também de como utilizamos internamente e como uma ferramenta de software pode ajudar, embora não seja obrigatória, como vimos no começo. E eu digo que é praticamente imprescindível hoje ter uma ferramenta de tecnologia de informação para dar apoio e suporte às práticas de gestão, às práticas de gestão da conformidade e gestão da excelência. Em nome da Soft Expert, eu agradeço a presença de todos que participaram desse evento. Se você ficou com dúvidas a respeito do tema e gostaria de entrar em contato, pode me contactar através do e-mail tobias@softexpert.com. Para assistir a outros webinars, podem acessar o nosso site www.softexpert.com.br. Obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade.